Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Se você tem Bíblia, abra ela comigo em João, capítulo 21. Evangelho escrito por João, é o quarto dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 21, o verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos seus discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois da ressurreição dos mortos. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, o teu amor e por este culto. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença entre nós. Tenha liberdade, querido Espírito de Deus, de fazer a tua perfeita vontade em nossos corações. Entra, faxina, limpa, conserta, reconcilia, faz o que tu desejas fazer, Senhor, porque nós entendemos que o melhor plano é o teu, e nós nos sujeitamos ao teu propósito, à tua escolha, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Eu creio que você deve estar acompanhando o cenário mundial e os acontecimentos que estamos observando aí na Terra. O mundo ele está bastante preocupante e os homens estão se perdendo. Tudo isto é uma palavra profética. Eu não quero entrar propriamente nessa questão das profecias dos últimos dias, mas a gente sabe que Jesus falou claramente sobre guerras, rumores de guerras, rebeliões, terremotos, pandemias, pestes. Jesus falou sobre intempéries da natureza, problemas políticos, geográficos. Jesus falou sobre tudo isso. Você deve ter acompanhado a invasão nos últimos dias do
do Afeganistão, daquele grupo chamado Talibã, que é um grupo de extremistas, radicais, religiosos, aonde qualquer um que não professe a fé deles, mesmo sendo da religião deles, mas exatamente como eles professam, nesse radicalismo, a menor punição é a morte, é a única punição. É um grupo extremamente assassino. Eu estava lendo uma matéria, o foco principal deste grupo são os judeus e cristãos. Eu estava vendo uma matéria essa semana, dizendo que já no Afeganistão, depois de terem tomado a cidade de Cabul, eles estão parando as pessoas no meio da rua, e pessoas que têm no seu celular o aplicativo da Bíblia, a punição é a morte, a sentença é morte. Nós vimos aviões decolando e uma cena dantesca de pessoas caindo do avião, penduradas no desespero de tentar de alguma forma fugir daquilo que está se instalando lá e caindo para a morte. Eu quero te dar uma tarefinha de casa, você lê Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, os 3 textos são os evangelistas falando da mesma palavra de Jesus, replicando a mesma palavra. Então, Mateus 24 é um pouco mais longo, então guarda aí no teu coração. Eu sei que para muitos irmãos é uma leitura já conhecida, mas nós temos muitos irmãos na igreja que nunca leram talvez, e não sabem que tudo isto foi anunciado por Jesus. Tudo isto faz parte do calendário, daquilo que está acontecendo porque precisa acontecer antes da manifestação do Filho de Deus, antes do dia do Senhor. Nós acabamos de cantar que Jesus vem, que Jesus vive, que Jesus virá, e Jesus virá então num cenário onde o mundo estará nessa condição. Jesus virá para salvar aqueles que aguardam a sua vinda. Ele se manifestou, disse Paulo, uma primeira vez, para a justificação e o perdão dos pecados de toda a humanidade, de todo aquele que crer nele. A primeira vez ele se manifestou para isto, e a segunda vez ele se manifestará para salvar, então, arrancar deste mundo tenebroso aqueles que aguardam, aqueles que esperam, aqueles que anseiam, aqueles que apressam a sua vinda. Agora, a questão da mensagem do texto que eu li é conectar o que tem a ver esses acontecimentos, o que tem a ver esta profecia, com esse texto que nós acabamos de ler, que trata de uma pesca maravilhosa dos discípulos, depois de terem se encontrado com Jesus, a terceira vez depois de ele ter ressuscitado. Jesus aqui já havia enfrentado o Calvário, já havia ressuscitado, já havia aparecido aos discípulos, e esta é a terceira vez. E o que tem a ver então essas questões proféticas com o texto? Tem a ver com a promessa de Jesus, quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscá-los. Tem a ver com a promessa de Jesus, quando ele disse: eu vou ali e eu volto logo. Tem a ver com a palavra da profecia e da promessa que o Senhor faz a nós, dizendo: eu vou, mas eu logo volto. Só que tem um problema, não para Deus, mas para nós. Esse eu vou ali e logo volto, para nós demora demais. O problema é este vou ali e já volto, o tempo entre eu vou ali e volto. Na nossa existência, na nossa finitude, na nossa menção linear do tempo, na cronologia humana, esse vou ali e volto, para Jesus, para o Pai, para o Eterno,
É um piscar de olhos. Para nós já está durando 2 milênios. E Pedro, que é o cara que nós vamos falar algumas coisas sobre ele aqui nesse momento da sua trajetória, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, não é o Pedro desse texto, é o Pedro já de muitos anos para frente, de muita experiência, de muitas experiências com o Senhor, de ter conhecido melhor o Senhor. Ele vai escrever dizendo que nos últimos dias, esses últimos 2000 anos, se levantarão zombadores, dizendo que o que aconteceu com a promessa da vinda do Senhor? Porque desde a criação até os dias de hoje, os profetas e tudo que foi falado e escrito, as coisas acontecem e estão exatamente iguais. Então Jesus não vai voltar. Mas aí esse Pedro, ele escreve, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo a palavra de Deus formou todas as coisas, e que o mundo que agora existe foi formado pela palavra de Deus. E este mundo que agora existe está destinado para o fogo. Mas essas pessoas se esquecem que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, porque esta palavra de Jesus, eu vou ali e já volto, porque eu vou ali e já volto, para nós é literalmente 5 minutos, às vezes, porque alguns de nós dizem, eu já vou ali e já volto, mas a gente demora mais do que... Só que eu me lembro de uma palavra do Senhor que diz assim, inclusive faz parte da nossa visão da igreja, está no texto de Abacuque: ainda que demore, espere, porque certamente o Senhor, falando através do profeta Abacuque, dá visão. Escreva a visão em tábuas, para que todos que passem possam vê-la, mesmo que correndo, porque a visão fala do fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente ela virá e não tardará. Eu já preguei uma mensagem só sobre isso, dizendo que demora não tem a ver com atraso. Não confunda demora com atraso. Deus às vezes demora para fazer as coisas, no nosso entendimento, mas Ele nunca se atrasa, Ele chega no momento. Jesus falou que o Pai sabe exatamente o dia, sabe exatamente a hora, sabe exatamente o momento. Este Pedro, de algumas décadas para frente, ele escreve então na sua segunda carta, dizendo que é para nós não perdermos a esperança, porque Deus é fiel e certamente cumprirá a sua promessa. Só que o Pedro do capítulo 21 era aquele Pedro antes do grande revestimento do Espírito Santo, era aquele Pedro ainda jovem, era aquele Pedro ainda cobrando de Deus as promessas, é aquele Pedro ainda esperando que a redenção de Israel e a revolução que Jesus provocaria seria contra o Império Romano. E aí, entre esse vou ali e volto, e no nosso entendimento começa a demorar demais, começa a surgir questionamentos, começam a surgir então perguntas, começam a surgir dúvidas, em alguns casos, incredulidade. Talvez você tenha uma promessa de Deus, e eu tenho certeza que você tem, e não só uma, você tem muitas, mas ou vou ali e volto já, ou eu vou realizar e ainda não aconteceu. Começa a surgir essas coisas, e a dúvida é o grande campo de trabalho do nosso adversário.
Quando ele consegue colocar a dúvida dentro do nosso coração, então ele tem um campo fértil. Foi a primeira coisa que ele fez lá no Éden, quando Eva estava olhando para aquela árvore que Deus havia proibido ela de comer, tanto ela quanto Adão. Ele colocou dúvida à palavra do Senhor. Será mesmo que se vocês comerem haverá algum mal? Não, se vocês comerem certamente vocês serão como Deus. Ele colocou dúvida na palavra que Deus havia dado. Deus havia dado uma promessa, Deus havia dado uma instrução, mas eles na dúvida comeram do fruto. E aqui nós vamos encontrar então homens duvidosos, homens em dúvida. São 7 discípulos. Jesus havia ressuscitado, só que interessante é que depois que Jesus ressuscitou, eles haviam estado com Jesus durante 3 anos constantemente. Era uma relação intensa, era uma relação muito ativa, era uma relação constante de todos os dias estarem juntos. Jesus foi para a cruz do Calvário, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e aquilo para eles foi algo extraordinário. Eles viram o mestre ressuscitado. Só que Jesus fez algo interessante, curioso. Jesus, depois da ressurreição, não ficou grudado neles. Jesus passou mais 40 dias, diz a palavra, depois de ressurreto, ele andou 40 dias na terra, e nesses 40 dias, ele não ficou com os discípulos constantemente, e talvez por causa disso, algumas dúvidas surgiram. Como é que ele andou conosco durante todo esse período, e agora que ele ressuscitou, ele nos deixa sozinhos? Ele vem, fala, aparece do nada, pum, aparece, e depois, pum, desaparece. Não está explicando as coisas direito, não está falando muita coisa, as palavras são curtas, são poucas coisas. Ele entra e diz: Pai seja convosco, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vum, sumiu. Aparece a 2 no caminho de Emaús e diz a eles, e prega a eles sobre os profetas, sobre tudo aquilo que as escrituras determinavam sobre ele. E quando eles veem, entendem que era Jesus que estava diante deles, bum, desapareceu. É extraordinário porque é uma experiência com o Senhor, mas também gera alguns questionamentos. E aqui então nós temos 7 homens, 7 discípulos, e todos com dúvidas, a começar por Pedro, que duvidava de si mesmo. Pedro, para mim, é um dos apóstolos mais impressionantes, um cara escolhido, um cara chamado, um cara com virtudes. E eu acredito que a principal virtude de Pedro era a virtude da obediência, do prontamente atender o chamado. A primeira vez que Cristo aparece a Pedro e eles se conhecem é também numa pescaria. Pedro estava frustrado por uma pescaria uma noite inteira, também como aqui em João 21, não havia pegado nada, e Jesus vem andando pela praia, quer pregar, e pede a Pedro o seu barco emprestado. E quando ele pede o barco emprestado, Pedro, se você conhece pescadores, você sabe que pescador, quando não pega nada, é um péssimo humor, a pior companhia talvez. A alegria do pescador é o peixe. Mas diz a palavra que Pedro, ele não refuta, ele prontamente empresta o barco. Jesus prega, depois Jesus convida ele a entrar no barco e ir para mais fundo e lançar a rede. E Pedro diz algo interessante. Pedro diz assim: mestre, nós pescamos a noite inteira, nós lançamos a rede a noite inteira, mas não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos lançar de novo. Aqui já começa a mostrar um caráter de dúvida em relação a si mesmo. Pedro, em outras palavras, está dizendo: o que eu podia fazer eu fiz, e o que eu podia fazer eu não consegui.
no que depender de mim, Senhor, eu já não dá mais, mas eu confio em Ti, então eu duvido de mim, mas não duvido do Senhor. E aí eles lançam e pegam uma quantidade grande de peixes, e a palavra vai dizer que Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, o teu nome é Simão, mas não te chamarás mais Simão, mas Pedro, Cefas, que traduzido significa Pedro. Simão vem do hebraico da palavra ouvir, que significa chamar, e a palavra ouvir, chamar, e a palavra obedecer é a mesma, também é chamar. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ó, porque você ouve e você obedece, tu não serás mais apenas aquele que ouve e obedece, mas serás uma rocha, uma pedra. Só que Pedro é um cara que coloca dúvidas sobre si mesmo, e a gente vê isso claramente quando ele rejeita, quando ele nega a Cristo. Jesus não pode voltar atrás na sua palavra, ele lança a sua palavra e ela cumpre o propósito pelo qual ela é enviada. E Jesus certa vez disse assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Só que Pedro negou, mas Pedro negou por quê? Porque duvidava de Jesus? Não, porque ele duvidava de si. Ele não negou porque ele não acreditava em Cristo, ele negou porque ele não estava confiante em si mesmo, ele não tinha a coragem que ele achava que tinha, para entregar a sua vida pelo propósito. Em João 13, Jesus estava falando sobre amar. Um novo mandamento eu dou a vocês: se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, todos saberão que vocês são meus discípulos, se o amor se manifestar entre vocês. E aí Pedro diz para Jesus: mas mestre, para onde vais? E Jesus diz assim: para onde eu vou agora vocês não podem ir, mais tarde porém irão. E Pedro diz assim: não posso ir, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. E Jesus disse: dar a sua vida por mim? Eu te conheço, você é medroso, Pedro, você não bota fé em você ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro nunca duvidou de Jesus. Certa vez em João 6, diz a palavra que Jesus estava pregando uma mensagem dura: a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, e aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue. Você imagina você ouvindo uma mensagem dessa? E aí os fariseus, os mestres, os líderes religiosos, eles não conseguiam fazer essa analogia do que Jesus estava querendo dizer, estavam achando que Jesus estava querendo oferecer canibalismo para eles. E eles disseram: que loucura é essa? E muitos discípulos, depois dessa palavra, diz a Bíblia, que deixaram Jesus. Está maluco? Jesus olhou para os apóstolos e disse assim para eles: vocês não querem ir também? Agora é a hora. Pedro pulou e disse: mestre, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida? Então a dúvida dele nunca foi contra o Senhor, o problema dele era com ele. Ele duvidava de si mesmo, e porque ele duvidava de si mesmo, naquele dia Jesus já havia ressuscitado, ele já carregava a culpa de ter negado. Talvez ele já puxava na memória: eu sou mesmo um pescador e eu não nasci para outra coisa senão para pescar. Foi lá que ele me encontrou naquele dia, e eu não devia nunca ter saído de lá, porque eu vou decepcioná-lo, eu nunca vou conseguir cumprir o propósito, eu nunca vou conseguir fazer valer a pena o que ele fez por mim. Sou uma negação, sou uma tragédia, sou limitado, sou fraco demais. Quer saber de uma coisa? Galera, eu estou indo pescar. Só que Jesus já tinha dado a ele uma palavra: tu não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens. E quando o Senhor nos dá uma palavra sobre o que Ele vai fazer em nós e a partir de nós,
O que vai acontecer não depende mais da nossa capacidade, mas do poder e da graça do Senhor, que nos capacitará e nos fortalecerá. Todas as coisas nós poderemos naquele que nos fortalece. E o nosso grande mérito ou demérito é crer ou descrer. Tudo é possível aquele que crê em quem? No Senhor e na sua palavra. Apesar de mim, eu creio nele. E Jesus já tinha dito isso a Pedro: Pedro, não é mais pescador. E tem mais, Pedro, eu vou te dar a chave do reino. O que tu abrires, aberto está. O que tu determinares, determinado estará. E o que tu fechares, fechado estará. Deus, em Cristo, deu a Pedro liderança. E a pior coisa que tem é um líder que está cheio de dúvida. Ele levanta e arrasta um monte com ele junto. Porque ele disse: eu vou pescar, nós vamos com você. Talvez essa seja uma realidade sobre a sua vida, na sua vida. Cuidado com a autossuficiência, cuidado com a presunção, cuidado com a vanglória. Tudo isso são pecados graves. A nossa suficiência está em Cristo. A nossa dependência está no Senhor. Mas cuidado também com o vitimismo. Cuidado também com a autocomiseração. Cuidado com uma imagem distorcida de você mesmo, de se olhar no espelho e o tempo todo ficar se diminuindo. Você é criação de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Não duvide que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até o dia. Que dia? Aquele que ele disse que é logo ali, que talvez leve uns 80 anos para você. Mas enquanto não acontecer, continuaremos crendo e não retrocederemos, porque nós não somos os que retrocedem, mas os que avançam e encontram a salvação. Isso precisa estar muito claro no nosso coração, porque o que o Senhor está fazendo conosco já não depende somente de nós mesmos, já não está relacionado somente a nós mesmos. A nossa queda pode derrubar outros também, porque Ele disse: eu vou dar a vocês a virtude da luz, a virtude do sal, que não se pode esconder, mas que está em cima iluminando toda a casa. Uma luz que apaga, deixa todo mundo no escuro, ou muita gente que está na casa no escuro. E às vezes a gente faz isso, não é porque a gente duvida de Deus, é porque a gente duvida da gente mesmo. Saber de uma coisa, eu vou entregar porque eu não tenho capacidade para isso. E aí Pedro faz isso. Pedro era o cara que duvidava de si mesmo. E aí, por ele duvidar, ele acendeu a dúvida do coração de todos ali, porque todo mundo tem um grau de dúvida. Como é que eu vou viver pela fé se é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova do que eu não vejo? Sendo que eu sou alguém nascido de novo, vivo pelo Espírito, ando pelo Espírito, mas tenho uma carne pulsando e querendo dominar o tempo inteiro, guerreando contra o Espírito dentro de mim. Então é natural que tem dias que eu me levante e coloque em dúvida, questione. Então Pedro era o cara que duvidava de si. Aí ali estava Tomé. Tomé era o cara que duvidava da mensagem. Pedro duvidava de si, Tomé duvidava dos mensageiros, da palavra, dos irmãos. Porque diz a palavra que quando Jesus ressuscitou e apareceu a primeira vez aos discípulos, Tomé não estava junto. E quando Tomé chegou, os discípulos disseram a ele: nós vimos o Senhor. Ele ressuscitou, Ele está vivo, nós o vimos, nós contemplamos a sua face, louvado seja Deus. Eles estavam todos felizes. Tomé disse: não creio, não me conformo, não creio, não acredito, se eu não tocar nas chagas das suas mãos, se eu não tocar do lado da sua ferida, onde a lança transpassou,
Se eu não vê-lo também, eu não acreditarei. Porque era o cara que duvidava da mensagem. E alguns de nós também estamos assim. O pastor está pregando, mas eu não sei não, eu duvido desse negócio aí. Alguém está testemunhando de uma experiência com Deus, contando. Se não vai acontecer comigo, eu não acredito. E aí faz prova com Deus, diz: Senhor, Deus, ele diz que não acredita, mas ele já ora ao Senhor, né? Se isso é verdade, eu quero que aconteça comigo também, que se não acontecer. Aí diz a palavra que Jesus, cheio de misericórdia, paciência, oh Deus longânimo. Uma semana mais tarde, estão todos reunidos e Tomé estava junto. Jesus surge, pum, apareceu. Atravessou a parede, apareceu, todo mundo se assustou. Foi direto em Tomé. Oh, cheio de dúvida, toca aqui. Toca aqui. Senhor meu e Deus meu, eu vi. Aí Jesus disse assim para ele: você creu porque viu? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Jesus não apareceu para Tomé para satisfazer o desejo de Tomé. Jesus apareceu para Tomé para pregar para aqueles que viriam depois de Tomé, dizendo: creiam, ainda que não estejam vendo nada, creiam. Ainda que nada pareça estar acontecendo, creiam, porque vocês foram chamados para viver pela fé. Um dia todo olho verá e toda língua confessará, mas até lá vivam pela fé. Não duvidem da mensagem, não duvidem de Deus falando por coisas corriqueiras. Outro dia eu ouvi uma frase que me alegrou muito, eu não lembro quem foi que falou, porque eu queria citar, porque eu achei muito interessante. A frase dizia assim: coincidências são milagres, pequenos milagres que Deus realiza todos os dias quando Ele não quer aparecer. Tremendo isso. Eu tenho uma frase que eu digo que para crente não existe coincidência, mas Jesuscidência. Porque todas as coisas estão cooperando para o bem, tudo aquilo que está acontecendo, glória seja dada ao Senhor. Se tem me beneficiado, se tem me ajudado, é a mão de Deus. Diz a palavra que todo dom perfeito, toda dádiva, tudo que é bom, vem do alto, do Pai das luzes. Então coincidências são pequenos milagres que o Senhor realiza quando Ele não está a fim de aparecer. E é bem coisa de Jesus mesmo, fazer coisas e dizer: não conta nada para ninguém, deixa para lá, não precisa. Então Deus está falando conosco. O que eu estou ministrando agora, a palavra diz que eu sou um vaso, um canal, alguém que passa a informação daquilo que vem do alto. É Deus falando conosco, é a palavra de Deus falando conosco. Então não coloque em dúvida a palavra, creia na palavra. Até porque talvez você viva uma experiência, e eu já vi gente viver experiências espirituais extraordinárias, isso pode acontecer, mas nunca duvide da mensagem. Se você nunca tiver nenhum arrepio, nenhuma experiência sobrenatural, você tem a palavra, e a palavra é suficiente, a mensagem é suficiente. Bem-aventurados aqueles que não veem nada, mas creem. Até porque as grandes experiências espirituais estão ligadas à obediência à palavra. É obedecendo a palavra, a mensagem foi pregada, vou praticar. E porque pratica, vê que dá certo. E aí começa a ter experiências com o Senhor. Muita gente duvida do que está escrito, muita gente duvida do que é falado, mas se você perguntar: e aí, está praticando? Não pratica. Ou não tem essa paciência para entender que o logo ali às vezes demora um pouquinho, porque o reino de Deus é semelhante a uma semente que é lançada sobre a terra, e sem que o homem saiba como, dormindo ou acordado, a terra por si só germina a semente.
Dá primeiro o talo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, e então vem a época da colheita. Você vê que são processos que para quem está com fome, às vezes é difícil esperar. Esperar dar germinada, esperar dar o talo, esperar dar a espiga, esperar o cheio, esperar amadurecer, agora vou ter que ir lá colher. Mas o Senhor é fiel e Ele está falando. E diz a palavra que vai ser um susto, de repente Ele vai surgir, de repente Ele vai aparecer, de repente Ele voltará. Ali naquele lugar, tinha Natanael. E Natanael é o cara que duvidava que Cristo era o Cristo, que Jesus era o Cristo. Natanael foi aquele cara que lá em João 1, quando Jesus é apresentado a ele através de Filipe, Filipe diz: encontramos o Messias. Encontraram o Messias? Sim, Jesus de Nazaré. Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí diz a palavra que Jesus, quando encontra ele, diz assim: tu é cheio de dúvida, mas tu é sincero. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Tu me conhece? Te conheço? Eu te vi embaixo da figueira antes de Filipe vir te buscar. Meu Deus, tu és o santo. Tu crê porque eu disse que te vi embaixo da figueira? Você verá o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Mas é aquele cara que duvida. Como eu disse para você, Deus às vezes se manifesta na nossa vida através de coisas simples, coisas pequenas. Às vezes nós esperamos um Deus chegando de uma forma grandiosa, e Deus está se manifestando de formas simples. E porque Ele vem de lugares que a gente menos espera. Jesus de Nazaré era o Deus encarnado usando a linguagem de hoje, num favelado. Porque Nazaré, Galileia, nos dias de Jesus, no Império Romano, era uma favela. Pode vir alguma coisa da Rocinha, pode vir alguma coisa boa do Capão Redondo. O Filho de Deus veio daquele lugar. Então muitas vezes nós estamos perdendo de usufruir e experimentar grandes experiências com o Senhor, porque nós estamos esperando um acontecimento, e o Senhor está se manifestando de formas simples. É um irmãozinho que ninguém dava nada, de repente ele tem uma palavra de Deus para o nosso coração. É às vezes você vir esperando, hoje o pastor vai falar comigo, Deus vai falar comigo através da vida do pastor, e aí você está de olho nas luzes, e tudo bem, é a liturgia, mas e se o Senhor falar com você através do irmãozinho que lá na porta te recebeu, lá no estacionamento? Só que às vezes o coração se fecha para o trivial, e Deus na simplicidade está agindo. Lá na minha casa está trabalhando uma senhora que ela é do reteté, do manto, simples, uma igreja pequenininha, mas Deus tem usado ela para falar comigo. A gente nunca sabe de onde vem. Se a gente ficar pensando que a gente é alguma coisa, a gente perde grandes oportunidades. Eu gosto muito de ouvir mensagens, ouço grandes pregadores. Às vezes eu estou lá em casa assim de manhã, principalmente, que é o horário assim que eu faço meu devocional,
boto lá no YouTube uma mensagem, fico ouvindo, e às vezes fico esperando alguma coisa e vem lá da cozinha. Esteja sensível à voz do Senhor, porque se você estiver sensível à voz do Senhor, se Ele se manifestar no grandioso ou no pequeno, você reconhecerá. Ali tinha Tiago e João, e Tiago e João eram os caras que odiavam quem duvidava deles. Jesus chamou eles de Boanerges, filhos do trovão. João é chamado do apóstolo do amor, mas demorou para o Senhor fazer ele o ursinho carinhoso do Evangelho. Porque ele, na verdade, era um cara de trovão. Jesus chamou ele de Boanerges porque ele era um cara de sangue nos olhos. E eles eram um cara que tinham, Tiago e João eram caras que tinham raiva. Sabe quem tem raiva? Crente que tem raiva de quem duvida dele? Eu acho que aqui não tem nenhum, mas por aí a gente vê crente que vai para o Facebook, vai para a internet, e ai de quem duvida de alguma coisa que ele prega, na família. Às vezes ele pergunta: meu Deus, eu não estou conseguindo ganhar a minha família. Eu começo a conversar, perguntar: mas por quê? Briga, fecha o tempo, porque duvidam da sua fé, duvidam do propósito, não querem lhe ouvir, e ao invés de ele ganhar com amor, com paciência, ao invés de se calar, ao invés de andar, continuar caminhando e deixar o fruto falar, ele quer bater boca, ele quer discutir a fé, ele quer defender a fé na base da guerra. E Tiago e João eram esses caras, tanto é que certa vez Jesus já estava próximo da sua partida, final do seu ministério. Não era no início, Jesus já com 3 anos, João era o cara que se encostava no peito de Jesus, bebia da fonte do amor, e diz a palavra que Jesus estava indo para Jerusalém, possivelmente a última ida, ele estava indo para morrer em Jerusalém, e ele enviou os discípulos à sua frente para preparar o caminho. Eles entraram numa cidade de Samaria, para fazer os preparativos, e diz a palavra que naquela cidade não quiseram recebê-lo. Tiago e João se revoltaram e disseram assim: mestre, queres que façamos descer fogo do céu para acabar com esse povo? Jesus olhou e disse para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são? Porque eu não vim para destruir a vida de ninguém, mas para salvar. Vocês não entenderam ainda? Mas não querem te ouvir, estão negando. Não faz muito tempo que você teve em Sicara, olha o mover que foi, parece que eles se esqueceram, vão destruir esse povo. Não, vamos para a próxima cidade, sacode a poeira, vamos em frente. Não quer ouvir? Tudo bem, nós não somos um povo de guerra contra ninguém, nós somos um povo que manifesta o ministério da reconciliação. O nosso espírito é de reconciliação, o nosso espírito é de paz, o nosso espírito não é para guerra contra homens, nós guerreamos em outro lugar, não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Quer guerrear? Então canaliza a tua guerra no lugar certo, a tua batalha é espiritual, não é carnal. Então para de querer ficar defendendo Jesus. Jesus não precisa de defesa de ninguém, arrumando briga e confusão com todo mundo, querendo destruir todo mundo, porque duvidam da sua fé. Eu tenho aprendido algo, que quando a pessoa tem muita necessidade de impor, é porque ela mesma ainda não está muito convicta. Porque diz a palavra que quem tem sabedoria, quem tem conhecimento, é de espírito sereno. Você vê isso muito em pessoas mais velhas. Pelo barulho da carroça ele já sabe o que vem dentro. E aí você não vê neles a necessidade de... são serenos, porque eles já conhecem. Quem conhece é tranquilo. Quem está brigando é que na verdade está querendo se convencer. Ele está falando para ele está gritando para ele ouvir. E ali estavam esses caras, e aí tinha também os outros dois que
O texto nem diz o nome deles, porque talvez eles fossem duvidosos. É aqueles que não dá para confiar, é aquele que não... É, Maria vai com as outras, não tiveram nenhum nome registrado, porque para onde estão indo, não sei para onde estão indo, mas estou indo também. Personalidade fraca, mas tudo sustentado na dúvida, todo esse engodo na dúvida. Mas aí eu vejo a graça do nosso Senhor e a bondade do nosso Senhor, e a insistência do nosso Senhor, porque diz a palavra que naquele dia eles não pegaram nada. Claro, quem é que vai pegar alguma coisa num ambiente de dúvida, de murmuração, de reclamação? Se as coisas só são possíveis àquele que crê. Então naquela noite eles não pegaram nada, e diz a palavra que ao amanhecer Jesus estava na beira da praia, e eles não reconheceram o Senhor, porque aqueles que de Deus se aproximam precisam crer que Ele existe. A dúvida nos atrapalha no reconhecimento. Então Jesus estava na praia, não estava muito longe, cerca de 90 metros, e eles não reconheceram, mas Jesus estava lá. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu já vivi algumas vezes. Por causa da dúvida eu me afastei, por causa da dúvida eu dei uma recuada, por causa da dúvida eu retrocedi. O Senhor espera de nós dedicação, o Senhor espera de nós diligência, o Senhor espera de nós, Ele nos impulsiona, nos convoca, Ele nos incentiva a levantarmos os nossos olhos, a termos foco. Mas em algum momento, cada um de nós aqui também já viveu como Pedro, como Tomé, como Natanael, como Tiago e João, e quando a gente viu, a gente estava fazendo coisas que o Senhor já nos disse para não fazermos mais, mas por causa da sua grande misericórdia, depois do choro de uma noite, a alegria vem pela manhã. E quando a gente achou que ia retroceder, de repente estava lá o Senhor insistindo conosco: filho, você tem algo aí para comer? Porque foi essa a pergunta que Jesus fez a eles. Jesus foi lá buscá-los, Cristo foi lá ajudá-los, auxiliá-los, dizer: eu não vou perder nenhum daqueles que o Senhor me deu, que o Pai me deu. Então você pode lutar muito, mas no dia que você não tiver força para lutar, o Senhor lutará por você, pode ter certeza. Jesus estava lá: vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram: não, não temos nada. Vamos dar aqui o benefício da dúvida para eles. Vamos acreditar aqui que eles estavam falando a verdade. Eu não sei você, mas se eu fosse pescar uma madrugada inteira, eu ia levar uma bolachinha, um pão, alguma coisa para roer. E os 7 lá dentro, ninguém tinha nada. Peixe a gente sabe que não pescaram, mas não tinha nem um wafer, nada. Ou talvez comeram tudo mesmo. Então quando Jesus disse não, tem alguma coisa para comer, e eles disseram não, tudo bem que fosse verdade, mas eu trago aqui para a nossa realidade. Quantas vezes, porque nós estamos indignados, duvidosos, com raiva, chateados, alguém bate na nossa porta e a gente diz não, mas na verdade podia dizer um sim. Bate na janela do carro: tem um realzinho aí para eu comer? Não, mas tem lá um monte de realzinho ali, não custava. Não, eu não tenho, tá, não quer nem abrir o vidro, está indignado com um monte de coisa. Às vezes é uma ajuda, uma oração, uma mensagem, alguém pode me atender? Não, mas podia naquele momento. E a palavra diz: em sabendo que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se não pode, não pode. O Senhor não pede nada daquilo que não podemos fazer, mas em podendo fazer, não negligencia o que diz a palavra. Porque às vezes é Cristo se manifestando na nossa vida, a gente não sabe, nos dando uma oportunidade. Diz
Diz o texto que eles disseram: não temos nada. E aí Jesus falou para eles: então lancem a rede do lado direito. Diz a palavra que quando eles lançaram a rede, ela encheu-se de tal forma que eles não conseguiam puxar. E ali não era uma experiência da pesca pela pesca. Ali não foi simplesmente uma manifestação do poder de Jesus Cristo para que eles simplesmente enchessem os barcos, mas foi uma restauração, porque quando eles viram o barco cheio, quando eles viram que o barco estava novamente, eles perceberam modus operandi do Senhor, de abundância, de graça, de amor, de misericórdia. E até João, que estava cheio de dúvida, que não estava reconhecendo antes, ele olha para Pedro e fala: Pedro, é o Senhor. Como? Só pode ser Ele, isso aqui é coisa de Jesus. E diz a palavra que Pedro já se joga, bota a capa, se joga na água, e eles já viram um barco na direção da praia, e um milagre produziu algo que foi aproximá-los do Senhor. Esta mensagem de hoje, ela não é simplesmente uma mensagem de exposição da palavra, mas é uma mensagem também de intercessão. Eu oro pela sua vida, para que o Senhor manifeste na sua vida uma experiência extraordinária de abundância, de provisão, de amor, de graça, de experiência, para que isto te traga de novo para próximo do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor se manifeste novamente na sua vida de uma forma linda, não apenas por aquilo que Ele está fazendo por você, mas uma vez baseado naquilo que Ele tem feito por você, você tenha vontade de chegar mais próximo dEle, porque tudo que o Senhor faz por nós não é para nos afastar, é para nos aproximar. É por isso que nós não devemos nos relacionar com a bênção mais do que nós nos relacionamos com o abençoador. Todos nós queremos bênçãos, todos nós precisamos de bênçãos, todos nós reivindicamos bênçãos, todos nós já somos, diz a palavra, abençoados. As bênçãos dos céus caem sobre nós, mas as bênçãos não podem ser maiores do que o abençoador. Eles viram a rede cheia, eles viram uma noite frustrada se transformar numa alegria, mas eles correram para a praia, porque era lá que Jesus estava. E eu te convido a correr na direção de Jesus. Pedro pula na água. Quando eles chegam lá, diz a palavra que já estava preparado uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Era próximo da Páscoa, era abril. No hemisfério norte, é saindo do inverno, de uma terra que neva, e começando a primavera. É mais ou menos como nós estamos aqui. Ontem eu estava lá em Zimbros, da casa de praia da minha sogra, e não era nem amanhecer, porque aqui diz a palavra que era amanhecer, estava surgindo o dia. Era em torno de 10 horas da manhã. Eu enfiei o pé na água, quase que eu parti para a glória, de tão gelada que estava a água. O Luke e a Bela queriam, criança não sente frio, né, gente? Queriam entrar na água e vamos, pai, vamos. Eu fui até o tornozelo, gente. Voltei porque a água estava muito gelada. Então eu imagino que a água aqui estava muito fria também. Mas Pedro se jogou na água. E quando ele chegou, tinha fogueira. A fogueira não era só para assar o peixe, a fogueira era para esquentar também, Pedro. Fogo do Espírito. Talvez você esteja vivendo um tempo de uma geladeira espiritual, uma frieza espiritual, mas quando você chegar perto de Jesus, tem fogo do Espírito para aquecer e incendiar o teu coração, e o pavio que está fumegando não apagará, arderá continuamente a chama no altar. Quando Jesus voltar, nós não seremos encontrados numa apostasia, nós seremos encontrados cheios do Espírito Santo de Deus, o fogo do Espírito. O pão é o alimento. Jesus estava ali. Para nós encerrarmos, que eles estão aqui insistindo aqui atrás de mim.
Diz a palavra que eles pegaram 153 grandes peixes. A Bíblia, ela tem muitos simbolismos. E um dos grandes enigmas da Bíblia Sagrada é esta questão dos 153 grandes peixes, porque a palavra faz questão de dizer um número. Então, para o crente, ele sempre está querendo procurar o porquê 153. E em relação a esse texto, muita gente já levantou várias hipóteses, todas teorias. E uma delas que eu acho bem interessante é do século XIX, de um pregador que dizia que 153 era um número, à época, de espécies conhecidas, até então por eles, de peixes. E o número então foi dado que era mais ou menos Cristo dando uma mensagem a eles, dizendo: o evangelho é para todos, porque os homens são comparados a peixes. Então Jesus estava dando uma mensagem subliminar, dizendo: o evangelho é para todo aquele que crê, todo aquele que confessar, todo aquele que invocar. Não façam acepção de pessoas, não sejam parciais, mas lancem a semente sobre todos os corações. Interessante, é legal, é uma teoria, pode ser que sim. Aí ontem eu, olhando para isso, meditando na palavra, eu fui dar um Dr. Google. Você conhece o Dr. Google? E não é uma teologia, por favor, é uma teoria aqui fernandiana. Eu peguei a letra porque 153, o hebraico, números são designados por letras. Não existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Os números também são letras. Então, o número 1 é a letra Aleph. O número 5 é a letra Ri, ou Re. E o número 3 é a letra Gimel. E se você pegar a letra Aleph, a letra Ri, a letra Gimel, e colocar lá no tradutor do Google, a palavra que vai sair lá vai ser o seguinte: um Deus, três. Ou um Deus que é trino. Ou um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Talvez um sinal para nós entendermos que nós podemos ter muitas dúvidas na vida, mas nunca duvide do Pai, porque o Pai é amor, o Pai é perdão. Nunca duvide do Filho, porque o Filho é a graça, o Filho é a verdade, o Filho é o caminho, o Filho é a salvação e a remissão. Você pode duvidar de muitas coisas, mas nunca duvide do Espírito Santo que habita dentro de você. O Espírito Santo é o consolo, o Espírito Santo é o guia, o Espírito Santo é aquele que orienta, o Espírito Santo é o companheiro de jornada. Jesus disse: eu vou ali e eu volto. Pode ser que demore para vocês, mas eu nunca deixarei vocês órfãos, porque eu enviarei o Espírito Santo, e Ele estará com vocês, e Ele os guiará, e Ele os conduzirá, e nele vocês não terão solidão, mas vocês estarão bem acompanhados. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu não sei quantas dúvidas você tem. Eu não sei se você duvida de você, não sei se você duvida da mensagem, eu não sei se você duvida dos irmãos, eu não sei se você está duvidando de quem duvida com raiva de quem duvida de você. Eu não sei que tipo de dúvida habita no teu coração, mas esse texto me mostra que por mais que elas existam e nos assolem muitas vezes, Jesus sempre estará diante de nós dizendo: não duvida das minhas palavras, porque eu fui fiel com você, eu sou fiel com você, e eu sempre serei fiel com você. Nele nós podemos confiar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os dias em nossos corações. E nós vamos chegar naquele dia, e nós estaremos em pé naquele dia, e os nossos olhos o verão naquele dia. E todos os questionamentos que temos ainda, que talvez
não tenhamos as respostas agora, um dia nós teremos. E até lá nós confiaremos no Senhor, porque Ele é fiel, em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Vamos colocar de pé e vamos orar então.